mais esperado aí do dia entre os internautas, muitas pessoas comentando sobre isso desde cedo no nosso canal do YouTube. Se você ainda não participa lá do chat, é Jovem Pan Grupo RIC, só procurar que você já vai encontrar a transmissão de hoje. Vamos falar sobre o inquérito que foi aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas que foram proferidas contra o ministro Alexandre de Moraes e os familiares dele no aeroporto na Itália. A investigação também vai averiguar se o filho do magistrado sofreu agressão física. A corporação já está trabalhando no caso e ontem à tarde confirmou que já ouviu um dos envolvidos na confusão registrada na última sexta. Na ocasião, Alexandre de Moraes estava com a família no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, quando foi abordado por um grupo de brasileiros que hostilizou o magistrado. A Polícia Federal também apura se o filho de Moraes foi agredido fisicamente. Ele estava na Itália para fazer uma palestra a convite da Universidade de Siena. São alvos da investigação o empresário Roberto Mantovani Filho, que chegou a disputar as eleições de 2004 pelo PL para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e a esposa de Roberto, a Andréia Mantovani, e também Alex Zanata Bignotto, genro do casal. Assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, eles foram abordados por agentes da PF. Alex já prestou depoimento ontem à tarde. As autoridades, o advogado do investigado negou que o cliente tenha ofendido o ministro. Roberto e Andréia não prestaram esclarecimentos, alegando que tinham viagem marcada. Os 3 suspeitos poderão ser indiciados por crimes contra a honra e agressão. Por meio de nota, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público Federal vai tomar medidas cabíveis a respeito do caso. Além dos ministros do STF, várias autoridades, em especial do meio político, criticaram a ação e se solidarizaram com o magistrado, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É uma vergonha. É uma vergonha que qualquer cidadão brasileiro, que qualquer pessoa sofra esse tipo de constrangimento. Ninguém, viajando com a sua família, viajando sozinho, em qualquer situação, deve ter esse tipo de confronto. Qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha com alguém, existem os meios lícitos e legítimos para você resolver. Eu entendo que existe sim um sentimento enorme de dessabor da sociedade brasileira com parte do judiciário. Existe sim uma indignação das pessoas em relação ao que elas entendem como uma injustiça, uma interferência, um tipo de militância com o Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas que entendem isso e se revoltam. E eu entendo a revolta dessas pessoas e elas têm direito de estar revoltadas. A democracia possibilita essa revolta. Agora, o que nenhum país democrático, o que não existe dentro da lei, é a possibilidade de você confrontar essa pessoa. E veja bem, olha o absurdo. Segundo os relatos ali do próprio ministro existem testemunhas, o filho do ministro foi agredido. Um ali dos manifestantes foi ali, deu um tapa e jogou o óculos do filho do ministro no chão. Pelo amor de Deus, em que país, em que sociedade a gente vive? A questão civilizatória deve acontecer. Eu sei que tem muita gente que se identificou, falou, meu Deus, comemorou, ou disse que aquelas pessoas transmitem ali algo que elas gostariam de ver acontecer. Nós não podemos, jamais, isso é importante. Tá? Você que está no seu carro, no ônibus, em casa, nos acompanhando pela internet, confundir justiça com justiçamento. Justiçamento é quando a pessoa tenta ali trazer para as próprias mãos a execução do que ela considera justo. Então, quando a gente passa para esse estágio, a gente está chegando muito perto da barbárie. Então, independente de qualquer sentimento de indignação, nos cabe, dentro ali do que é possível, buscar sim outro tipo de reparação. Se você acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo de maneira equivocada, nós temos que cobrar os nossos senadores. Cobre eles no momento em que você foi votar neles, cobre eles agora, mande e-mails, cobre nas redes sociais, você tem instrumentos para isso. Agora, tentar tomar ali, Bia, a justiça com as próprias mãos, enfrentar a família do sujeito, enfrentar o filho, agredir verbalmente ali, isso está, olha, absolutamente fora de qualquer limite. Então você pode não gostar do sujeito, mas é inadmissível. Agora, isso vale para todo e qualquer brasileiro. Então o que eu espero de verdade é que esse caso vá adiante, que as pessoas sejam punidas, Bia, que tudo seja muito bem investigado e punido. Agora, não venham também daqui a pouco com o papo de que eles ali cometeram algum tipo de ato antidemocrático. Quem foi agredido ali foi o ministro, foi a sua família, eles merecem todo o cuidado que a justiça deve trazer ali. Agora, não foi a democracia brasileira que foi atacada. Então, as coisas têm que ser muito bem separadas. E mais do que isso, outras pessoas também têm que ter esses mesmos direitos assegurados quando sofrerem esse tipo de constrangimento ou esse tipo de violência. Então, todo mundo se indigna. Eu, pelo menos, quando vi a notícia, quando vi a situação, fiquei sim indignado. Por mais dessabor que tenha
com algumas questões do Supremo Tribunal Federal e tenho sido crítico a elas. A gente não pode admitir esse tipo de comportamento que daqui a pouco, sim, beira a barbárie. Tem muita gente que fica muito apaixonada na hora de fazer análise, de interpretar o que aconteceu, portanto, no aeroporto da Itália, acaba levando para o lado mais extremo de defender até um ato de agressão, e não é isso que a gente pode fazer nesse momento. Você tem a sua opinião, você pode ser contrário ali a atitudes como o Pedroso bem ressaltou, até esse dessabor ali com o ministro, com o judiciário, mas existem formas corretas de manifestar essa insatisfação e não é através de agressão. Eu tô vendo aqui pelo YouTube também que algumas pessoas estão falando que é mentira, que não aconteceu nenhum tipo ali de agressão contra os familiares ou contra o próprio ministro. Vale lembrar que isso está sendo investigado, não é a gente que está dizendo o que aconteceu ou o que não aconteceu. Ainda é necessário ter ali acesso às imagens do aeroporto. Itália e Brasil devem fazer essa troca ali de informações e de provas sobre o que aconteceu, e aí sim a gente vai ter uma conclusão sobre isso e o martelo batido em cima dos fatos e não de especulações. Até porque tudo isso aconteceu num aeroporto, então ali é coberto por uma série de câmeras, perto ali inclusive do acesso da área VIP. Então o que nós todos esperamos, até para que tudo seja muito bem esclarecido e as pessoas responsabilizadas, é ter acesso inclusive a essas imagens, para que esse tipo de dúvida não paire mais, Beatriz.